Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensar no Salmo de número 108. E eu quero propor que o Salmo seja estudado em 4 divisões. A primeira delas fala sobre uma deliberação pessoal. Verso 1 ao verso 3. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acorda em lira e harpa, quero acordar ao alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor, cantarei louvores a ti entre as nações. Antes que o dia comece, eu receberei o mesmo com esta atitude de louvor e adoração, reconhecendo quem o Senhor Deus é. Esta é a deliberação pessoal do salmista. Do verso 4 ao verso 6, nós temos a motivação espiritual do salmista. E aí nós vamos encontrar: porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Então aqui o salmista enfatiza a sua motivação espiritual, de que o Senhor, através de sua ação, seja Ele mesmo exaltado. Muito bem, dos versos 7 ao verso 10, então, você encontra o salmista falando sobre a afirmação divina. Melhor dizendo, dos versos 7 até o verso 9, a afirmação divina. Então, aqui a ênfase muda das palavras do salmista para a palavra de Deus, que está sendo dirigida através do salmista ao povo dele. Então, o verso 7 diz: Deus falou na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu e meu também é Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. E aqui nós encontramos então o salmista descrevendo o governo do Senhor Deus, Trino de Israel, sobre o seu povo, sobre todos aqueles que creem, bem como sobre aqueles que não creem, e alguns que se acham isentos da ação soberana do Senhor Deus, como se não tivessem que prestar contas a Ele, ou estivessem além do controle do Senhor Deus. Aqui uma expressão interessante no verso 9, eu atirarei minhas sandálias sobre a Filístia, jubilarei. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Esse negócio de lançar as sandálias, para nós não faz muito sentido, mas na cultura em questão é um ato de humilhar outra pessoa. E talvez você se lembre da época em que Saddam Hussein foi tirado do poder e o povo saiu pelas ruas da capital e do país derrubando estátuas de Saddam Hussein. E uma imagem ficou muito clara, que numa dessas enormes estátuas derrubadas que demonstravam a pessoa de Saddam Hussein, seres humanos subiram nessas estátuas ou se aproximaram delas e batiam no rosto da estátua com os seus sapatos, com as suas sandálias. Naquela mesma época, ou muito próximo daquela experiência, o então presidente dos Estados Unidos, Bush, ele estava dando uma entrevista e de repente um homem daquele mesmo contexto geográfico atirou um sapato no presidente. Talvez vocês se lembrem dessa experiência, e tudo isso indica um ato de humilhação para com o outro. E assim Deus está dizendo: eu humilharei aqueles que se revoltam contra mim. Neste caso, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. O Senhor está no controle mesmo daqueles que se julgam intocáveis pelo poder divino. Do verso 11 ao verso 13, do verso 10 ao verso 13, nós temos então a reversão existencial. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Ou seja, quem me fará encarar os desafios? Quem me fará encarar as oposições? E o salmista segue dizendo: não nos rejeitaste, ó Deus,
Tu não saís, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Então aqui você tem o salmista chegando no estágio final do salmo, dizendo sobre esta reversão existencial. Em outras palavras, nós estamos diante de um obstáculo intransponível. O Senhor, além disto, não está indo conosco para a batalha e nós precisamos que esta situação seja revertida. Por favor, Senhor Deus, saia conosco, vá adiante de nós e garanta-nos a vitória em meio a este contexto tão adverso. E assim nós temos o salmista descrevendo esta deliberação pessoal, a motivação dele, a motivação espiritual, a afirmação divina que ele busca como embasamento para a sua vida e como esperança de uma reversão existencial. E todos nós precisamos desta experiência, de que Deus, através da sua palavra, nos fortaleça e nos faça recompor a força e assim avançarmos rumo àquilo que Ele tem para nós. Agora, uma pergunta que eu faço no estudo do Salmo 108 é a seguinte: o que aconteceu entre o verso 6 e o verso 11? Porque o verso 6 diz assim: para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Esta é a atitude dele, mas no Salmo 108, verso 11, a expressão é diferente. Não nos rejeitaste, ó Deus, tu não saís, ó Deus, com os nossos exércitos. Então algo aconteceu entre o verso 6 e o verso 11. E assim é a vida. A primeira coisa que vem à mente é o que aconteceu. E o Salmo não explica. O Salmo simplesmente afirma que, num momento, a esperança era firme, era convicta de que o Senhor traria libertação. De repente, as circunstâncias mudaram e há um abalo de confiança, há um quê de incerteza, mas pela força da palavra de Deus que um dia fora anunciada em santidade, o salmista recobra ânimo e assim ele segue em sua convicção. Mas o problema está afirmado. O Senhor não saiu conosco no campo da batalha nos dirigindo. O Senhor não saiu com os nossos exércitos. Porém, conhecendo quem Deus é como Pai, o caráter fiel do Senhor Deus, as palavras do Senhor Deus proferidas em santidade, o salmista não tem outra alternativa e eu poderia dizer nenhuma outra necessidade a não ser a de confiar naquilo que o Pai havia dito e como Deus afirmado. E nestas palavras ele descansa e assim recobra o ânimo. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. E quantos adversários nós temos? Internos, externos, físicos, emocionais, espirituais. Estamos na luta com Covid-19. Estamos na luta com instabilidades políticas, sociais e econômicas. E agora, para acrescentar preocupação ao sofrimento, esta nuvem de gafanhotos que está adentrando o Brasil e já começa a ser motivo de preocupação também. E nós vamos, a cada etapa da jornada, encarando novos desafios, sem conhecermos as respostas para os mesmos e olhando para Cristo, pedindo que Ele, em sua infinita graça e misericórdia, nos ajude a sairmos deste objetivo central, que é a bênção de Deus sobre as nossas vidas, este foco central no indivíduo para a superação de circunstâncias com a bênção e a aprovação de Deus, para a glorificação do próprio Deus. E esta deve ser a nossa vida como pessoas que creem e confiam no Senhor Jesus Cristo. Os milagres que nós experimentamos, eles devem ser usados de tal maneira que o Senhor Deus, Trino de Israel, seja glorificado
no final do processo. Nós somos edificados, somos libertos, somos abençoados, prosperamos. Outros são, à luz dessas ações divinas, também encontrados e salvos. E quem dera Deus usasse nossas vidas como expressões da bondade e da misericórdia dele, de tal maneira que outras vidas se sentissem atraídas para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O fato é que, passando por nós as bênçãos, atingindo positivamente outras pessoas, tudo culmina na glória do Senhor Deus. Verso 5: Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra brilhe a tua glória. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. E o meu desejo é que, pela fé, nós possamos continuar firmes, olhando sempre para Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, lembrando que o privilégio da fé é dado a todos aqueles que creem, a todos aqueles que confiam, a despeito do status que eles desfrutem. É o privilégio de muitos, é um privilégio concedido aos remidos, os de confiarem e experimentarem a graça de Deus em suas vidas. E a palavra do Senhor Deus diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que os buscam. Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. E que para este fim, o Senhor Deus Trino de Israel nos ajude. Deus abençoe e até a próxima.